Nesse vídeo nós vamos destacar o assunto sobre os carvalhais de Manrem, carvalhais de Manrem ou carvalho de Moré. Isso está basicamente no versículo 6 do Gênesis capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, mas basicamente no 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra e Deus, no versículo 7, Deus aparece a Abrão. Em Deuteronômio 11:30 tem alguma coisa que é alusiva também a esse versículo 6, a esse carvalho de Moré. Mas no 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Era um hábito, era um costume, da mesma forma que Abrão dedicou. Talvez esse costume começou a mudar ou teve alguma diferença com a aparição de Abrão aqui. Mas antes eram adorados árvores, pedras, deuses, lua, sol, Noé, a esposa de Noé e por aí vai. No versículo 8 diz assim: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel. Betel é outro assunto também que tem destaque, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Onde está Betel na Bíblia? Mais uma vez ela está aqui em Gênesis 28, 17 ao 19, quando Jacó pegou uma pedra, estava com sono, chegou à noite, ele colocou aquela pedra no lugar devido e fez de travesseiro. Durante a noite ele teve um sonho, ele viu uma escada abrindo o céu, desceu uma escada do céu à terra e os anjos fazendo ligação através dessa escada entre o céu e a terra. Ele viu no sonho. E no outro dia ele acordou e disse: que lugar incrível, que tremendo, lugar terrível, algo assim. Pegou a pedra que ele estava com a cabeça reclinada, fazendo de travesseiro, fez uma base, construiu um altar com outras pedras em volta e disse: aqui será chamada Betel. Fundou a cidade de Betel, que é casa de Deus, ou porta dos céus. Nesse tempo, duas das paradas de Abraão em Canaã aconteceram em lugares que usavam como referência carvalhos. Isso aí já está mostrando o que acontece. Pessoas começam a ir muito na casa do irmão tal, vamos lá escutar uma profetada. Daqui a pouco aquele lugar começa a ser adorado. Ah, o irmão está com carro, não sei o quê. Aquele irmão começa a ser adorado. Ou como aquela irmã, daqui a pouco começa a ser adorado. E por aí vai. É uma inclinação que o ser humano tem. Isso mudou com Abrão. Com alguém revelado. Alguém revelado vai ali e não adere àquele negócio. Como está quando Abrão foi para o Egito, está no vídeo anterior. Porque ele não cedeu, ele ganhou presentes, ovelhas e tudo mais. Mas disse: não, eu vou continuar quieto aqui. Uma delas fica em Siquém e a outra em Hebrom, onde o patriarca permaneceu por muitos anos em Hebrom. Nestas duas cidades, a Bíblia faz referência aos carvalhos. Em Siquém, nos carvalhos de Moré, e em Hebrom, nos carvalhos de Manre. Mas, finalmente, qual é a importância desses carvalhos? O que significa? Por que ele aparece? Porque Deus está querendo mostrar alguma coisa aqui. Que são pontos de adoração pagã. Destacando este assunto aqui na Bíblia. Nesse tempo do qual estamos tratando, e ainda hoje, com
alguns monumentos ou obras notórias, era comum uma grande árvore destacar os lugares sagrados. É uma inclinação que tem. Começa com uma reuniãozinha, daqui a pouco vira um ponto de pregação, daqui a pouco vira uma igreja, daqui a pouco toma conta do mundo. Começa assim. Isso já acontecia no tempo de Abrão, depois de Noé, Nimrod. Nimrod queria ser Deus, queria ser o prometido. Ele estava querendo reivindicar a promessa que Deus fez lá na queda. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás e tantos outros até hoje, como eu digo em alguns vídeos aí. Essas grandes árvores tinham uma aura mística para os antigos. Alguns desses lugares se tornaram tão importantes que adquiriram fama e se tornaram ponto de referência para viajantes como Abraão e principalmente pessoas da região. Vai ali na praça do Pátio da Feira, aqui na Brasília Teimosa, é um ponto. Você vai lá, tem lá bares, bebidas, é ponto de... Hoje tem isso, né? Hoje vamos tomar uma cervejinha. É um ídolo. Disfarçado, mas é. O time de futebol é um ídolo. Não é mais aqueles ídolos pagãos, Astarote, a lua, o sol. Hoje tem outros ídolos. Mas é isso aí. O Carvalho de Moré era um famoso santuário pagão na região central de Canaã e ficava muito próximo a Siquém. Siquém significa ombro, uma alusão à serra em uma extensão entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que estavam separados por uma distância de 3 quilômetros. Neste vale foi construída a cidade de Siquém. O Monte Ebal, com 1.015 metros acima do mar e 52 quilômetros ao norte de Jerusalém e 10 quilômetros a sudeste de Samaria, está numa posição importante dentro do território de Canaã. Era um local de adoração, era o templo central da época. Era o templo central, a igreja matriz da época. O nome Ebal significa descoberto, sendo uma montanha rochosa com escarpas e sem vegetação. O outro monte que compõe o Vale de Siquém é o Gerizim, com cerca de 900 metros acima do nível do mar. Seu nome significa terra estéril. Junto com o Ebal, formam o vale. Era no Gerizim que as bênçãos sobre as tribos deveriam ser pronunciadas, enquanto a Arca da Aliança ficava entre os dois montes. Deus, ele toma posição. Ele apresenta a opção de ser adorado. Os homens não querem, preferem o time de futebol, preferem o carro, preferem a mulher bonita, não sei o que, a posição social, a política. Mas Deus está aqui. Então Deus também faz seus pontos, seus points, seus locais em que ele recebe a adoração. Grandes carvalhos eram usados como lugar sagrado e vemos isso ao longo da Bíblia, com pessoas fazendo sacrifícios em árvores e postes sagrados. Moré é provavelmente um particípio do verbo ieira, Y-E-I-R-A. É uma palavra hebraica, eu não sei pronunciar, mas o significado é ensinar. O que leva a pensar que Moré quer dizer mestre, lugar de aprendizado, lugar de receber ensinamento. As palavras são correlacionadas, por isso muitos estudiosos afirmam que Moré quer dizer mestre. O Carvalho de Moré talvez seja o mesmo lugar do Carvalho dos adivinhos ou dos adivinhadores do livro de Juízes, Juízes capítulo 9, versículo 37, e fica no lugar de destaque, numa pequena colina. Sabemos que os carvalhos marcavam lugares
sagrados. É uma inclinação que a humanidade tem. Hoje nós temos ídolos pagãos nas religiões e tal. No caso dos evangélicos, adoram o templo central, a minha igreja, não sei o que, o meu pai, minha mãe, meu pastor, essas coisas. Sabemos que os carvalhos marcavam lugares sagrados, provavelmente por serem árvores majestosas. Pode ser que neste lugar os adivinhos viriam para praticar suas magias. Você vê, até na religião afro, eles praticam lá os ritos nas florestas, numas encruzilhadas onde tem árvores e tudo mais. Depois de passar por Betel, Abrão foi para o sul e estabeleceu-se em Hebrom. Hebrom ficava na junção das principais estradas da região. Era uma região fértil. Hebrom era uma região fértil e boa para Abrão permanecer. Hebrom significa aliança, talvez uma referência ao acordo de Abrão com os amorreus. Ali, Abrão construiu outro altar. Algumas traduções trazem o termo carvalho de Mamre, no plural, e outras chamam de planície de Mamre. É mais provável que fosse um bosque de carvalhos com grande significado religioso para a população. A caverna de Macpela fica muito próximo à antiga cidade. O nome Mamre aparece também dado a um homem que era aliado de Abrão na Guerra dos Reis do Norte, quando levaram Ló como prisioneiro. Então tinha uma alusão a isso, nesse acontecimento. As cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Adimar, Zoar e Zeboim, são atacadas e muitos prisioneiros feitos. O texto relata que Abrão vivia próximo do carvalho de Mamre, em Hebrom. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Este capítulo estabelece que Mamre era o nome do aliado do patriarca, provavelmente um importante proprietário de terras. Outros dois aliados são também mencionados, Escol e Aner. Mamre provavelmente deu nome ao lugar perto de Hebrom. Escol é o nome de um vale perto da cidade de Hebrom, Números capítulo 13, versículo 23. E Aner quer dizer jovem. Então, tem várias aplicações. Os carvalhos usados como santuário pagão não foram os únicos ao longo da história de Israel. Por séculos, os reis de Judá lutaram contra a população que fazia sacrifícios nos bosques e levavam postes ídolos, até chegar ao que temos hoje, igrejas pagãs com nome cristãos, como uma imitação de árvores, além de prestarem cultos nos lugares altos. Grandiosas formações, sejam de rochas ou de árvores, sempre fascinaram o ser humano. Isso é verdade. Isso é verdade. Sempre fascinaram o ser humano. E foram relacionados com ídolos, lugar de adoração. Os mesopotâmicos passaram a fazer grandes construções de tijolos e pedras, imitando as montanhas, que são chamados de zigurates. São construções em forma de montanhas artificial, com um templo lá em cima, no seu topo, para que os deuses, isso é paganismo, para que os deuses pudessem descer e se relacionar com os homens, imitando o que aconteceu lá com Jacó, a escada do céu à terra. É uma inclinação, não querem adorar pela forma correta e começam a inventar coisas. Os egípcios haviam começado a fazer seus grandes túmulos para estarem mais perto dos deuses na vida após a morte.
Os hebreus somente imitaram isso, porque Deus tinha dado a Abrão a forma correta. Deus, de forma revelada, a começar por Abel. Quem foi que disse a Abel que era um cordeiro? Foi revelação. Caim foi fazer pelo seu pensamento, pelo seu ponto de vista e deu errado. Deu no que deu. Então, eu espero ter ajudado a esclarecer esses carvalhais de Maren aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, versículo 6. Principalmente o versículo 6. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, Adonai.